nós vamos convidar agora o doutor Anderson Bentes de Lima, que ele vai nos presentear com uma palestra sobre registro de patentes. Olha que legal! É o que eu quero muito aprender, Anderson, com você. Muito obrigada por ter aceito. Muito obrigado, professora. Bom dia a todos. No caso, pois é, né? É uma novidade, né? Deixa eu entender aqui. Sim. Ah, tá. Tudo bem, então. Bom dia a todos. Sou o professor Anderson. Eu sou professor da Universidade do Estado do Pará. Eu tenho trabalhado em pós-graduações relacionadas ao ensino, saúde e processos de cirurgia e desenvolvimento de produtos. Alguns produtos tecnológicos, outros biotecnológicos. Além disso, tenho trabalhado também com a equipe do laboratório o desenvolvimento de novos fármacos, alguns derivados de plantas medicinais e outras drogas sintéticas. Então a gente pensa o que seria a propriedade intelectual, né? Por que criaram esse termo? Então esse termo ele vem da necessidade de proteger a nossa criação. E a partir dessa proteção, a gente começa a ter uma regulamentação do que a gente está criando. Então nós temos diversos tipos de propriedade. Temos o direito autoral. Lá nós temos especificamente os programas de computador. E por que eu estou especificando os programas de computador? Porque tem muita gente que fala assim, eu tenho uma patente de um aplicativo tal. Mas o programa de computador aí não é uma patente. Ele é apenas um registro de propriedade intelectual. Especificamente, nós temos aqui dentro a patente em si, ela entra bem aqui dentro da propriedade industrial. Opa. E o que a gente tem de patente? Patente a gente tem basicamente dois tipos, tá? A gente tem uma patente de invenção e a gente tem uma patente de modelo de utilidade. A patente de invenção, como a gente pode ver bem aqui, ela vai diferenciar do modelo de utilidade a questão do tempo de duração. Por exemplo, a invenção ela tem uma data que protege esse inventor por 20 anos, enquanto que o de modelo de utilidade dura 15 anos. Mas qual é a diferença dos dois? Basicamente, o modelo de utilidade está relacionado a uma melhora daquilo que já foi criado. Por exemplo, outro dia eu estava querendo tirar um parafuso de um aparelho, eu não estava conseguindo. Aí um amigo meu falou assim, olha, eu tenho um que tem um ímã na ponta. Eu falei, nossa, isso é uma patente de modelo de utilidade. Aí me emprestou, fui lá, saiu rapidinho o parafuso. Então, assim, a gente pode melhorar aquilo que já existe. Às vezes a gente fica pensando dentro do laboratório, mas o que eu vou criar? Isso acontece muito com os cientistas, né? O que eu vou criar? Eu converso muito com meus alunos e eu falo assim para eles, o que a gente pode melhorar? Então, a partir do que a gente pode melhorar, a gente pode desenvolver diversos tipos de produtos. Então, aqui nós temos outras propriedades intelectuais, como marca, o desenho industrial, a indicação geográfica. Eu estava conversando com uma amiga da UFPA, que ela fez um estudo sobre açaí, hoje foi falar de açaí. Ela fez estudos relacionados a qual seria o melhor açaí, né? De onde é o melhor açaí? O pessoal fala, de Cametá, não sei o que, será mesmo? Ela fez um estudo do açaí lá do Marajó, o açaí lá de onde ela fez mais? Da região de Abaetetuba, aqui das ilhas, do Maranhão, que a gente chama de Jussara. E o que ela descobriu? Que o melhor açaí é de Abaetetuba, porque está relacionado à questão do solo e as antocianinas, que são as substâncias que
que dão aquela coloração roxa para o açaí, está em maior quantidade, isso dá maiores propriedades para esse açaí. Então, estão até estão tentando fazer a indicação geográfica para esse açaí, para ser o açaí de Abaeté. Igual como tem a castanha do Pará, que virou castanha do Brasil, então estão tentando fazer essa indicação geográfica. E os programas de computador que a gente vê aqui é que eles vão proteger o código-fonte, que é uma propriedade intelectual. Ele tem um tempo que vai durar 50 anos. Mas a gente fica pensando, mas 50 anos? O Windows 95 tem uma validade de 50 anos, não serve mais para a gente. Então é um negócio que vai modificando rapidamente. E a patente em si, a patente de invenção, a gente fica pensando... A gente está tendo muita discussão ética atualmente por conta da Covid-19, porque assim, a gente está no laboratório, a gente está tentando desenvolver, quer patentear, mas quando a gente mexe com saúde pública, até que ponto vale a pena manter esses 20 anos? Porque assim, legal, eu quero proteger os 20 anos, mas aí morre a população mundial inteira, então não serve de nada. Então é por isso que está tendo essas discussões, até que ponto vale, quando a gente pensa em saúde, manter esses 20 anos. A partir disso, as patentes elas podem funcionar como fontes de informações estratégicas. Para onde que o mundo está caminhando? O que as pessoas estão pesquisando? Outro dia eu estava vendo que o mundo, de maneira geral, dentro das maiores pesquisas que existem no mundo, estão relacionadas à parte de tecnologia. As maiores empresas estão ali na Califórnia, mexendo com tecnologia. Aí, quando a gente vai ver o Brasil, as maiores empresas ainda estão relacionadas ao minério, por exemplo. Então, é algo que era muito forte no mundo, década de 70, 80, e o mundo mudou. Mas aí, quando a gente faz uma avaliação de mundo, a gente pode fazer um mapeamento do que está sendo estudado hoje em dia. Então, o que é a patente? A patente nada mais é do que um título de propriedade intelectual. De propriedade para dizer assim, isso foi eu que fiz, isso eu posso registrar, então você não tem direito de fazer uso. Tanto é que a gente fala assim, ele pede terceiro de explorar a sua invenção. Então, a gente não quer que, poxa, eu criei, não quero que a professora Cristine vá usar o que eu criei, porque está registrado. Então, eu vou lá e faço um registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, essa patente ela confere o quê? Um produto objeto da patente e ela pode ser também um processo. Hoje, há pouco, o professor Valquimari estava falando sobre diversos processos, diversas patentes, e muitos estão relacionados justamente a processo. Às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho um processo final. Vou dar um exemplo de um aluno meu do mestrado, que ele desenvolveu uma órtese a partir do caroço de açaí. A gente queria fazer um projeto relacionado à sustentabilidade. A gente pensou, e esses caroços que ficam jogados por aí pelos jurunas, bora tentar fazer uma mudança sobre isso. E trabalha na área da fisioterapia. E a partir daí a gente criou. Mas aí falaram para a gente, poxa, mas existe tanta órtese e prótese por aí, por quê? Mas o nosso tem um diferencial da sustentabilidade e tem uma vantagem tecnológica que a gente descreveu lá dentro da carta de patente. Só que aí, poxa, mas é prótese e órtese. Não, então bora patentear o processo. Então, a partir desse processo, a gente conseguiu ter essa patente no laboratório. Aqui eu quero dar um exemplo para vocês sobre a diferença entre invenção e modelo de utilidade. Vamos dizer que eu criei um dispositivo para sentar, que tem 4 pés, tem um assento e tem um encosto. Legal, consegui a patente. Qual é o seu nome? Alina. De repente a Alina olha assim, olha, poxa, eu gostei desse produto. Eu quero melhorar. Aí a Alina vai lá e cria um dispositivo para sentar, só que ele tem o quê? Roda de baixo. Professora Cristine olha lá e pensa, poxa, vou colocar um braço nele. Aí vocês estão verificando que a gente pode melhorar tudo aquilo que já existe? Então, quando eu inicio os projetos dentro do laboratório, as minhas ficam às vezes, poxa, eu estou sem ideia. Gente, bora fazer um estudo estudo da arte, né? O que a gente pode estudar, o que existe, o que a gente pode melhorar. E a partir daí a gente vai criando, vai modificando e vai melhorando. Aí depois a gente só fica pensando como é que a gente vai lucrar com tudo isso, né? Com todas essas mudanças. Então a gente pode modificar todos os produtos.
Então, geralmente essa patente está relacionada a um determinado território. O Brasil já faz parte, teve um tratado de Budapeste, ali se não me engano, em 1980, e a partir desse tratado existe uma cooperação internacional. Mas, atualmente, quando a gente faz um depósito de patente, esse depósito está relacionado ao nosso espaço. Se a gente quiser fazer um depósito em outros lugares, a gente tem que pagar nos Estados Unidos, no Japão, na China e assim por diante. Existem vários valores diferentes, certo? E outra coisa, uma coisa que aqui, isso aqui é uma marca, né? Todo mundo conhece essa marca. Eu vou mostrar mais um pouquinho para frente sobre rapidamente como é que a gente monta uma patente, como a gente faz a descrição da patente. Aí fala assim, por que eu tenho que fazer a descrição? Para mostrar como eu posso reproduzir dentro de uma escala industrial. Não tem aquela história assim, ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola. Não tem essa história? Então, nem tudo que a gente vai colocar para conseguir uma invenção ou um modelo de utilidade, a gente vai colocar dentro da carta. Porque essa ideia ela pode se esvair por aí e alguém pode pegar e fazer melhor. Então, eu vou colocar assim, deixa fazer uma descrição daquilo que eu inventei, mas sem colocar muitos detalhes. Então, sempre nas minhas conversas que eu tenho lá, falei, gente, a gente vai colocar tudo isso. Mas bora tirar um pouquinho, a gente não vai jogar tudo para que as pessoas possam reproduzir e ganhar em cima daquilo que a gente pensou. Então, a Coca-Cola entra nessa história. Então, para ser uma patente, o que é que a gente precisa? Ela, de acordo com esse arcabouço jurídico, né, que existe, de propriedade temporária, ela precisa ser uma novidade, ela precisa ter uma atividade inventiva, ela precisa ser de aplicação industrial. Outro dia eu estava conversando com uma aluna, ela é obstetra, médica obstetra, e a gente estava pensando em criar fio de sutura a partir de um tipo de escama, peixe, aqui da região. Ela falou assim, não, professor, isso aqui, a gente vai conseguir uma patente disso porque ele vai ser mais barato do que já existe no mercado. Eu falei, isso não é uma vantagem. Para a gente conseguir uma patente, a gente não avalia se ela é mais cara ou se ela é mais barata. A gente vai avaliar qual a inovação dela. Qual vai ser a vantagem em relação àquilo que existe no mercado. Pode ser o mais barato do mundo comparado com aquilo que já existe. Mas se ela não for inventiva, ela não nos serve. Então, eu sempre bato na tecla em relação a isso. Além disso, ela precisa ter o quê? Uma aplicação industrial. Ela precisa ser replicada. Uma questão que existe muito dentro da área da biotecnologia é sobre alguns micro-organismos transgênicos, que existe uma questão específica que a gente vai começar daqui a pouco. Porque assim, eu criei, a outra pessoa pode replicar a partir do momento que está protegido. Mas e aqueles seres que se replicam por si só, depois que são criados? Aí isso é um arcabouço jurídico que ninguém conseguiu resolver ainda. Então é um problema essa questão. A gente tem aqui a Alexa, né? Outro dia eu tenho um sobrinho que ele tem uma Alexa, que é interessante essas invenções, né? Ele fala assim, Alexa, canta para mim para eu dormir com a voz do Silvio Santos. Aí vai lá, Alexa canta para ele. Então, além disso, olha essas invenções aqui do celular. Até 2015, a gente está em 2022, as coisas estão muito diferentes, né? O que vem pela frente? Grafeno. Então a gente fala tanto assim, poxa, eu quero um celular que não quebra. Sabe aquela história dos Tony Stark que a gente vê no Homem de Ferro, que ele mexe no celular, agora que a gente vem com 5G, o holograma, provavelmente os celulares vão estar assim, inquebráveis, por conta do grafeno, e com holograma saindo do celular. Eu já estou pensando nas aulas que vão ser na graduação, na pós-graduação, a partir dos hologramas. Daqui a uns anos vão ser assim. Então a tecnologia vai avançando muito rápido. E aquela história que eu até brinquei que eu falei há pouco para vocês que eu utilizei, eu estava precisando de uma chave de fenda, aí um amigo meu colocou o quê? Não, colocou não, me emprestou uma chave de fenda que tinha um imã. Modelo de utilidade. A gente está melhorando aquilo que já existe. Ferro de passar. A gente está melhorando aquilo que já existe. Então, e o que não é patenteável? Tudo que for contrário à segurança, à ordem, à saúde. O que é muito importante para a gente. Seres vivos não são patenteáveis. Parte de seres vivos não são patenteáveis.
exceto os micro-organismos transgênicos. A gente está bem aqui, ó. Micro-organismos transgênicos, que tem 3 requisitos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, ideias não são patenteáveis também. Poxa, vou criar uma fórmula matemática, vou criar uma ideia que vai mudar o mundo. Não, não é patenteável. Até coloquei aqui uma imagem e fiquei assim, não, tenho uma ideia, viajar no tempo. Isso não é nada. Mas se eu criar uma máquina para viajar no tempo, aí isso é patenteável. Então, e a gente pode pensar também em produtos, né? Assim, a patente ela já existe desde por volta de 1300. A mais conhecida ficou aqui pelo Louis Pasteur, e ele fez o depósito em 1873 e logo em 1800 não foi o depósito, 1873 e 1865 foi a concessão da patente. E aqui é a carta dele. A carta sobre a pasteurização, que hoje é muito utilizada dentro da engenharia de alimentos, da indústria de alimentos. Então, é uma invenção. Então, ela foi um divisor de águas naquele momento, o desenvolvimento tecnológico dentro da biotecnologia. A gente pensa assim, poxa, o açaí, né? Posso patentear o açaí? Não tem uma história, não sei se vocês já ouviram, porque os japoneses patentearam o cupuaçu. Fizeram isso, né? Mas o governo brasileiro conseguiu reverter. Tanto é que a partir daí criaram a lei relacionado até fugiu agora, a lei da biodiversidade, que faz a proteção do que pode. Como? Fala da biopirataria, para evitar a biopirataria e tudo mais. A gente não pode patentear açaí, mas se a gente criar produto a partir do açaí. Então, esse produto ele é patenteável. É uma modificação. Lá no laboratório, como a gente tem produção de óleos essenciais, e trabalhamos com farmacologia, desenvolvimento de fármacos, o que é o nosso trabalho a partir de agora? Fazer os testes dos óleos essenciais em modelos de Parkinson, em modelos de inflamação, em modelos de câncer. E depois que a gente faz os testes com os animais, com esses óleos, a gente transforma esses óleos em produtos. E, claro, se tiver uma aprovação da Anvisa, vão virar fitoterápicos no futuro. Aí a gente testa de novo nos animais. A partir daí a gente pede as patentes. Certo? No caso específico da parte do patrimônio genético e do conhecimento popular, nós temos o CIGEM. Não sei se vocês conhecem. O CIGEM, assim, quem trabalha com essa área tem que fazer o cadastro. Senão paga uma multa muito grande. As multas vão variando entre 10 mil reais, podem chegar a 10 milhões de reais. E vão afetar tanto o pesquisador quanto os institutos ou universidades que estão fazendo a pesquisa com o patrimônio genético. Então, a gente tem que ter muito cuidado em fazer esse registro no CIGEM. E criaram, então, o NIT, que é o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia. Existe no Museu Guild, existe na Embrapa, existe nas universidades. E são o que o NIT, o que ele faz, né? Então, ele é um órgão dentro desses institutos que está relacionado à lei de inovação, que ele vai nos ajudar a fazer esses trâmites legais, tanto da proteção quanto da transferência de tecnologia. E assim, cada instituto tem uma questão de porcentagem de venda. Para a gente, na universidade, a gente pensava muito assim como o professor Valco Mário estava falando, eu vou publicar e a partir da publicação vai para o Lattes. Para a gente não interessa mais isso. Para a gente, o que é que a gente quer agora na universidade? Ter as patentes, fazer transferência de tecnologia para que isso dê um retorno para a universidade. E dentro dessa lei que existe, dessa resolução que existe na UEPA especificamente, a gente tem, por exemplo, um ganho, se a gente conseguir a concessão ou transferência, de 33% para o pesquisador, 33% para a pós-graduação e 33% para a universidade. Eu estou falando assim, vamos dizer que eu vendia uma patente, R$1 milhão, aí 33% fica para cada. Na UFPA, se eu não estou enganado, acho que é 1% para os inventores. Até falo, pessoal, olha, se vocês quiserem fazer conosco, é melhor. Então, qual que é o nosso problema nesse momento? Nos últimos 5 anos, a gente avançou muito na parte de propriedade intelectual. Tanto é que a UEPA está entre os 50 maiores universidades de produção de
de softwares dentro do país. Agora a gente está tentando avançar dentro das patentes, da produção de produtos, das invenções, e, e, e tem mais um passo, que é justamente a transferência de tecnologia. Recentemente, teve uma empresa que gostou de um dos nossos produtos, ofereceu para comprar o produto, a gente estava lá. Só que a gente não sabe pensar assim, quanto é que vale o meu produto? Para quanto eu vou vender? Eu vou vender? Eu vou fazer só uma concessão? Vou vender 10%? Como é que é isso? A gente ainda não tem isso na universidade. Seria o primeiro da universidade. A gente está numa discussão. Acho que vou até conversar com o pessoal da Embrapa, pelo que eu entendi, já tem uma experiência nesse sentido, né? Porque o UFPA também não tem essa experiência. Então, a gente quer avançar nesse ponto, porque patente a gente tem de sobra. Está valendo só para a gente conseguir a bolsa de produtividade tecnológica. Por enquanto, não mais que isso. Então, a gente quer avançar nesse sentido. O que a gente conseguiu atualmente foi em relação a outro tipo de propriedade, que são softwares. Eu falo para meus alunos, gente, bora pegar esses aplicativos e colocar nas plataformas. iOS, Play Store, por exemplo. A gente sabe aquela história de compras dentro do aplicativo? A gente coloca. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um aluno que ele é nefrologista. E ele tem muitos pacientes com insuficiência renal. E dentro do programa é assim, a gente identifica um problema relacionado à sua profissão e tenta resolver esse problema. E qual era o problema dele? Dos pacientes especificamente. Final de semana, o paciente dele ingeria muita água ou comia demais e às vezes morria. Porque não tinha rim, não tinha como filtrar. Aí falou assim, isso não pode acontecer. E ficava muito chateado, lógico. Aí criou um aplicativo no qual a pessoa vai comendo, aí o aplicativo vai sinalizando, olha, tá bom por hoje. Se você continuar assim, não vai dar certo. Aí fica sinalizando, aí ele começou a ter uma resposta melhor em relação aos pacientes. Um outro exemplo foi de uma outra aluna que fazia cálculos de UTI para anestesista. Muitos anestesistas faziam um cálculo padrão, só que não avaliam idade, peso. Aí, às vezes, aconteciam umas coisas erradas, assim. Muito erradas, que eu não posso falar. Então, eu falei, gente, bora tentar resolver isso. Então, eu criei um aplicativo de cálculo específico para anestesia, em pacientes pediátricos. Eu falei, gente, bora colocar, então, nessas plataformas. Criamos uma conta na universidade, a partir dessa conta a gente consegue receber esses valores dos 33% para a universidade, 33% para pós e para os inventores. E assim está acontecendo agora. O que está faltando é a transferência de tecnologia em relação à patente. Então, o NIT, justamente, ele ajuda o fomento à inovação, essa proteção da propriedade intelectual, e a gente quer avançar para a transferência de tecnologia. Geralmente, a gente faz um encontro presencial, temos uma advogada lá que nos ajuda bastante, e a gente faz a discussão, a gente tem que convencer essa advogada que esse produto ele pode ter uma aplicabilidade industrial, que ele possa ser vendido, possa ser interessante para o mercado. E a partir daí a gente faz diversas discussões até que a gente chega à conclusão, não, isso realmente isso é patenteável. E a gente faz o registro lá no INPI. Existe um formulário de qualificação, esse formulário assim, quando a gente começa a preencher esse formulário, a gente só pensa coisa boa. Mas tem uma perguntinha aqui, cara, problemas, soluções, deixa eu ver, aplicações e usos, quais são as desvantagens e limitações? Isso é um problema para a gente, porque a gente só vê vantagem. Isso é um grande problema. A gente pensa, gente, a gente tem que pensar a parte ruim também. A gente pode pensar só a parte boa. Mas, de maneira geral, a gente tem muitas soluções e o legal desse formulário é porque a gente vai fazer um estudo da arte para dizer assim, essa tecnologia que foi criada lá no Japão, ela vai até aqui. A minha, ela ultrapassa isso. Aí, a partir daí, a gente consegue desenvolver os produtos. Tá? Então, a gente tem um arcabouço jurídico, como eu falei para vocês. Que mais? Isso aqui é sobre pertencimento da universidade. Logo que a gente começou esse estudo de patente na universidade, a gente não sabia, de fato, que o que a gente estava fazendo lá era da universidade também. Tanto é que as primeiras patentes, a gente ia fazer o registro na NPI, olha, não colocaram a UEPA no meio. Falei, gente, então a gente vai levar uma multa muito grande, bora tentar reverter isso. A gente revertia. A gente já teve até problema assim, eu falei, gente, não esqueça de colocar o orientador de vocês, dá muito problema isso também. Então coloca o orientador e todas as pessoas envolvidas. Uma questão que a gente avalia também, a gente faz muita parceria com a FPA, é fazer o que a gente chama de cotitularidade.
Então, eu desenvolvi um produto, de repente, que veio da UFPA, desenvolvi na UEPA, e a gente faz a parceria. O EPA, o UFPA, o EPA Santa Casa, o EPA Embrapa. Então, a gente cria o que a gente chama de cotitularidade nessa autoria da invenção, certo? Uma outra questão que existe também é sobre o egresso também da nossa universidade. Geralmente, 2, 3 anos depois, tudo que ele fizer relacionado a desenvolvimento já faz parte da universidade e tem direito a esses recursos também. Isso aqui é o Nietzsche Web, que a gente precisa. Aí a gente fala assim, a conversa que a gente tem, onde é que eu vou pesquisar para saber se já existe? Porque na minha cabeça, isso aqui é a melhor invenção e não existe lugar nenhum. Aí eu falo, gente, o primeiro lugar que a gente procura é no Google. Especificamente existe o Google Patents. Eu não sei se vocês já entraram no Google Patents. É muito legal porque ele tem assim, hoje no mundo inteiro, até em japonês e chinês tem o Google Patents. Uma coisa até que eu converso muito com meus alunos da pós, eu falei, gente, até para artigo, a gente fica muito focado assim nas revistas científicas. Eu falei, bora procurar o banco de patentes também que existe. Bora fazer um estudo da arte completo. Patentes, artigos, que a gente vai ter até saber para onde que a ciência está caminhando. Existem empresas que desenvolvem muita tecnologia, muita ciência, mas com o objetivo de quê? De vender o produto, não fazer um artigo para publicar na Nature. Então, é um lugar muito bom para a gente fazer pesquisa. Aqui nós temos o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o INPI, que a gente pode fazer as buscas também. Aqui, geralmente, quando eu trabalho com meus alunos, eu estava até pensando, poxa, podia ter pedido para fazer algo mais prático, um mini curso, para fazer um passo a passo com todo mundo. Aí todo mundo ia fazendo junto, mas pensei isso só hoje. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente clica em patente, lá do Instituto Nacional, no site do INPI. Aí eu vou fazer vai aparecer aqui uma pesquisa básica. Geralmente, o que eu faço? Eu modifico, onde está título, eu modifico para resumo e vou jogar uma palavra. Um exemplo, vou colocar mesa banco. Eu coloquei mesa banco, legal. Aí vou clicar em pesquisar. Aí tudo isso daqui é relacionado a patentes que foram depositadas ou já foram concedidas. Aí apareceu que mesa com assento de sistema articulado, aí eu clico em cima. Aí vai dar uma característica geral. Isso que vocês estão vendo bem aqui em verde são anuidades que são pagas. Então, quando a gente faz o depósito da patente, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pagar anuidade. Além do valor pago para o INPI, está pagando anuidades até dar lá os 20 anos. Se a gente conseguir vender antes, melhor. Senão a gente continua pagando. Nesse caso específico, quem paga para a gente é o EPA. Certo? Uma outra coisa. Vamos dizer que eu criei essa mesa banco hoje, no dia 10 de agosto de 2022. Esse é o depósito da patente. Existe a concessão da patente, que ela demora assim, mais ou menos uns 5 anos até a gente saber se vai ser concedida ou não, se vai virar uma patente de verdade. Mas, de repente, a doutora Cristine vê lá, cega, mas isso aqui eu já fiz. Então, existe uma data. Ah, mas o dia que ela fez foi 10 de julho de 2021. Então, quem vai ficar com a patente? Ela, porque ela depositou primeiro. Então, a concessão da patente vai para ela, não para mim. A gente vai pensar assim, mas eu roubei a ideia dela. Não, existem situações assim, de repente ela mora lá no Rio de Janeiro, mora aqui em Belém, mas curiosamente a gente teve a mesma ideia. Uma coisa que acontece muito, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente está fazendo pesquisa, poxa, não dá errado, não dá certo. Só que a gente não publica o que deu errado, né? Então, daqui a um tempo alguém, olha, tive uma ideia, então vou fazer de novo. Pô, dá errado. São situações que acontecem por não publicação. Então, as datas são importantes. Por isso que existe a data do depósito, igual que vocês viram do Louis Pasteur, e daí foi 1883 e a concessão só em 1885. Então, essa aqui é a carta que vai sair. E a gente pode clicar nas pesquisas avançadas também, que vão detalhar um pouco mais. Aí, o que eu fiz? Escrever uma patente, fazer uma carta para gerar um depósito, ela não é difícil, mas existem algumas técnicas. Então, eu criei um estilo de escrita que facilita a vida de todo mundo para a gente conseguir. E prestem atenção bem aqui. Nós temos umas etapas obrigatórias para fazer a descrição da patente. E não sei se vocês estão reparando, tem um colchetezinho 001, colchete.
colchetezinho 002, colchete. Como a gente escreve, está escrevendo uma dissertação, está escrevendo uma tese, a gente escreve por parágrafos, né? No caso da patente, não. A gente vai colocar o parágrafo, mas sempre numerando. E com essa característica aqui, colchete 001 e assim vai. E geralmente a gente começa escrevendo o que é o campo técnico, qual é o estado da técnica, quais são os problemas relacionados, o objetivo. Se a gente seguir direitinho todos esses passos, rapidamente a gente consegue fazer o depósito do NPI. Se a gente não colocar esses passos desse jeito, eles não vão aceitar. Então a gente precisa colocar a descrição dentro desse jeito que está bem aqui. Aí tem a descrição, quais são as vantagens, listagem e assim por diante. Aqui eu coloquei um pouquinho mais, geralmente a gente coloca com os números arábicos, entre colchetes, coloca a finalização, o estado da técnica é aquilo que a gente faz na revisão de literatura. No item 3, geralmente a gente coloca, além da literatura científica, a gente pode colocar também os bancos de dados, como o ENPI, o Banco Europeu, o Banco Japonês, o Banco Americano e assim por diante. E assim vai. Até coloquei um exemplo aqui que eu estava trabalhando com um simulador para crianças que nasceram com má formação. A gente criou um simulador que ajuda os médicos neonatologistas a fazer com que as crianças não morram imediatamente dentro daquele problema do esôfago. Aí coloca lá, esse simulador permite o treinamento da aplicação de médicos residentes para impedir a morte da criança por problema no esôfago, e assim vai. E a gente vai explicando dessa forma. E assim vai. E aí a gente vai colocando as figuras, a gente tem que mostrar a imagem que a gente criou também, isso faz parte dessa descrição de patente. E a gente pode colocar as referências também. E para que serve? Basicamente é isso. Esse aqui é a equipe do laboratório. Temos aqui o professor Joffre, que ele é o coordenador do laboratório. Atualmente ele é o pró-reitor de pesquisa da UEPA. Temos a professora Luana, que tem uma pesquisa com álcool. Aí eu estou aqui. E aqui são só os alunos da graduação. A gente tem mais ou menos uns 25 alunos, basicamente da medicina e da biomedicina. E a gente desenvolve pesquisas tanto biotecnológicas quanto pesquisas tecnológicas. Ok? Muito obrigado, pessoal. Que ótimo, professor, que ótimo. Esse é um assunto assim que eu amo de paixão porque eu não sei nada. Verdade, verdade. É verdade. Eu tenho uma pergunta. Professor, às vezes os colegas que estão nessa missão trabalhar de contar, fazer todo o preenchimento, às vezes a gente está longe, como eu trabalho em Santarém, estou longe, e às vezes você manda informação, eu acredito que nesse processo deveria ser muito próximo, porque você vai construindo, não é muito fácil você preencher aquelas questões, porque principalmente quando com relação ao e o problema, né? A gente na hora não, de verdade, a gente acredita que a nossa solução é tão excelente que ela não tem problema. Esse é um problema, mas qual é o problema? Eu tenho um projeto chamado Irriga Pote. Não sei se você já ouviu falar. É um potinho de argila enterrado no solo, uma solução para agricultura de base familiar, para hortinha, para casas, sabe assim, uma solução tecnológica e social fantástica, baixíssimo custo. Qual é o maior problema? O maior problema é não ter o pote, né? O maior problema é não ter o ceramista para fazer o pote, olha só. Então, assim, ou encontrar. Então, essa é uma coisa que eu sinto dificuldade nessa interface dos colegas que estão trabalhando nessa e entender o que o pesquisador está. Isso acontece também na UEPA? Olha, no caso específico nosso, porque assim, a gente trabalha com profissionais
Qual é o diferencial do nosso? Nossas pós são profissionais. Então, já são nossos alunos, tirando esses de graduação aqui, que a gente trabalha mais na parte de criação de artigos mesmo, são pessoas que já estão por volta dos 40 anos, já têm uma carreira estabilizada, e quando eles vão para lá, que chega ao laboratório para desenvolver o projeto, a maioria é médico, então eles querem o quê? Querem resolver o problema do trabalho deles, que é a nossa proposta do mestrado de cirurgia experimental. Então, quando eles já chegam com um problema, aí o que a gente tem que pensar? Como a gente vai solucionar? Quais são as possibilidades? A gente faz todo um estudo em relação a isso. O problema é algo que fica parecido com o que você está falando. É quando a gente depende de muita gente. Você está dependendo de alguém que faça o vaso, né? Então a gente tenta deixar algo mais restrito, no sentido que nós possamos desenvolver no próprio laboratório, e a gente tem assim algumas pessoas com habilidades diferentes que facilita nesse sentido. Então, às vezes acontece. Quando acontece, a gente tem que pensar no plano B. Essa que é a questão. Mas a gente tenta deixar as coisas mais coesas para evitar essa falta, às vezes, que acontece. Né? Tudo bem? Alguma pergunta? Por favor. Vem aqui na frente, por favor. Porque o colega está documentando. Precisa documentar o evento. Professor, bom dia. Obrigado pela palestra. Me chamo Lina, sou professora da Universidade Rural da Cultura. Eu trabalho com o desenvolvimento de biomimas, maneiras, não. Acho que ao longo da minha carreira acadêmica, eu sempre foquei no lado científico. E nunca tentei patentear nada, coisas tangíveis, protótipos. Ultimamente as coisas estão mudando, já tenho bolsista de iniciação tecnológica. E estão surgindo algumas dúvidas. Na verdade, eu tenho 4 perguntas, vou ser bem rápida. A primeira tem muito a ver com... Já existe um produto, vou citar um exemplo, aglomerado de madeira, sabe? Então, existe já esse processo. Cientificamente, para a gente, pode ser interessante testar uma nova matéria-prima nesse processo. Por exemplo, a fibra de açaí. Tem muito produto desse tipo, porque se um material é bom, não quer dizer que o outro vai ser também, pela natureza. Então, cientificamente, é. E às vezes as pessoas cobram, mas por que você não patenteia isso? Ao meu ver, não seria patenteável. Seria mais ou menos igual você tem uma receita de bolo de morango, eu faço a mesma receita, mas eu uso abacaxi. Aí eu não sei se isso é patenteável ou não. As pessoas às vezes perguntam, eu não sei responder. Essa seria a primeira pergunta. Seria em cima da mudança de matéria-prima, mesmo processo. A segunda, a pequena adaptação de um equipamento para fazer uma outra função, se justifica patente. E a terceira, o grau de complexidade, se isso tem influência. Ultimamente eu desenvolvi um giz de cera sustentável, mas é uma coisa muito simples. Aí quando você falou aquela coisa da aplicação industrial, eu fiquei meio em dúvida se justifica algo que poderia ser caseiro assim, se justifica. A quarta é mais filosófica. Essas 3 são práticas, a quarta é mais filosófica. Quando eu penso em desenvolver um produto, eu tenho muito mais sonho de ver uma unidade na Amazônia utilizando ele do que patentear ele para ganhar dinheiro. Tipo, eu ficaria mais satisfeita. Então, assim, de forma utópica, não seria meio egoísta demorar anos com aquela patente e tal, se a gente poderia espalhar aquela ideia e ajudar as comunidades, afinal a gente desenvolve isso com investimento muitas vezes público. Então são essas perguntas. Obrigada. Ah. Sim, entendo. Trabalhei com a África, um projeto com a África. Olha essa, Anderson.
E aí, os potinhos de argila enterrados no solo, a gente trabalhou na África. Aí eu pensei, nossa, aqui no oeste do Pará, em muitas áreas da Amazônia, a gente tem 80% das chuvas, elas ocorrem de dezembro a junho. E aí eu pego julho a novembro sem água ali no oeste do Pará. Aí eu fiz uma solução, mas uma solução muito show. Não é porque a gente desenvolveu, mas ela é show. A gente guarda a água da chuva, guarda a água da chuva e ela vai por força gravitacional pela mangueira ou pelo cano PVC e tem uma boiazinha de descarga. Aquela boiazinha abre e fecha, o produtor não se preocupa, está o tempo todo. Então, você reusa a água da chuva, mantém a propriedade sempre, tem sempre alimento lá, ela produz o que ela quiser. Eu digo, enfeite meus potinhos. E aí eu pergunto, meu Deus, se a gente pegasse essa solução, patenteasse, e aí depois alguém tinha que comprar da Embrapa, eu fico preocupada, que eu quero que mais pessoas não morram de fome. Eu comungo com essa filosofia, querido. Olha, é algo bem pertinente mesmo, essa preocupação. Mas assim, a gente tem que pensar por todos os lados, né? O outro lado pode ser assim, poxa, eu não vou fazer isso, porque realmente tem que pensar nas comunidades e tudo mais. Mas de repente o seu colega do lado aí fala assim, já que ela não patenteou, eu vou pegar a ideia dela, vou patentear. E ele vai ganhar. E isso acontece. E o mundo acontece. Eu já vi até situações, quando a gente faz exposição lá na universidade, das apresentações, dos projetos, eu falo assim, a gente nunca fala tudo. A gente vai falar assim, uma boa parte. A gente pode falar um pouquinho mais na defesa final, mas se envolve em patente, a gente não fala. Porque vai ter aquela pessoa que vai pegar a tua ideia, vai fazer o depósito. Aí tu vai falar assim, não, mas eu trabalho com isso há muito tempo. Mas o que vai valer é a carta de patente. Então essa é uma questão. Agora, uma coisa que tu tens que ver sobre o que poxa, será que funciona, não é bom, não é bom? É fazer as comparações. Geralmente, quando a gente trabalha com os produtos no laboratório, vou dar um exemplo, assim, só para deixar bem claro. Eu tenho um medicamento chamado Piroxicam, que é um anti-inflamatório não esteroidal. E como a maioria dos anti-inflamatórios, eles tiram o muco protetor do estômago, a gente pode ter dor no estômago até chegar a uma úlcera. Isso acontece com a maioria dos anti-inflamatórios. A gente fez uma mudança na molécula e fez um derivado dele. Aí esse que a gente usa, que a gente pediu a patente, ele não provoca lesão gástrica e não provoca lesão renal. Então, legal, então é uma vantagem. Aí eu comparei, a gente faz estudo nos animais, a gente faz a comparação. Então, o ideal seria o quê? Você pegar aquilo que já existe no mercado, que é o mais utilizado, aí você comparar com isso que você está criando. A partir daí, você vai ver se realmente isso é mais vantajoso ou se não é vantajoso. Eu tenho uma aluna que está trabalhando com derivado do paracetamol. Qual é o problema do paracetamol? Lesões hepáticas graves. A gente está verificando agora se esse derivado não provoca. E estou torcendo para que não provoque, para a gente poder desenvolver. Então, assim, a questão são as comparações, a parte científica mesmo. A outra que você falou... Uhum. Pois é, na verdade, não sei se tu viste a imagem da chave de fenda. Gente, é muito simples aquilo. Então, não é questão de ser muito sofisticado ou pouco sofisticado. A questão é se vai ser inventivo ou se vai ser melhor do que aquilo que já existe. A questão é você comprovar que aquilo é melhor. Aí por isso que a gente vai pegar o que já existe e vai fazer comparações. Ou se não existe, a gente tem que pensar no método para comprovar que realmente aquilo vai solucionar um problema. Qual o problema, né? A questão é fazer a tua pergunta. Qual o problema que eu quero solucionar e como eu vou solucionar? E se tu consegue resolver isso, é uma questão importante. Agora, assim, eu entendo muito bem essa questão da preocupação de vocês em relação às comunidades, mas assim, uma coisa que vocês podem fazer, a partir do momento que vocês criarem, que vai beneficiar uma comunidade, vocês podem utilizar o produto de vocês nessas comunidades. Vocês só não precisam dizer qual é o segredo industrial. Se vocês não utilizarem não falarem qual é o segredo daquilo, beleza.
Ou então, uma coisa que tem discutido na universidade, você não precisa vender sua patente. Você pode fazer uma concessão da patente e dentro das regras de concessão você pode colocar lá, olha, eu vou fazer uma concessão por 20 anos para você utilizar esse meu produto criado, mas eu quero que parte disso vá, parte dessa rentabilidade que vocês ganharem vá para a comunidade tal. Então vocês podem pensar assim, eu acho que é uma solução. Acho que é uma solução. E todo mundo ganha, né? E ninguém vai roubar a ideia de vocês. A questão da propriedade intelectual é o quê? Proteger o que a gente criou. Se a gente não proteger, a gente perde e depois não tem como reverter isso. Pode, pode. Aham. Ah, pode. Isso. Vai depender de como você vai fazer o seu contrato, quais são os termos do seu contrato. Né? Isso. Isso. Sim, vai depender da base legal para isso, né? Do contrato. Exatamente. Tanto é que quando a empresa. Não. A primeira coisa que a gente faz é o depósito do NPI. A partir daí a gente vai receber uma carta. Dessa carta vai dizer lá a data do seu depósito. E o que a gente quer é o quê? A concessão depois, que isso demora muito tempo, porque o NPI tem poucos técnicos para avaliar o que você está tendo lá. Só que, vou dar o meu exemplo, tá? Recentemente, uma empresa se interessou por um dos nossos produtos. Aí a gente fez uma reunião com a empresa, aí a advogada do NIT, lá da UEPA, falou: professor, a gente não precisa vender, a gente pode fazer um contrato de concessão, a gente só tem que avaliar quanto tempo e quanto vai ser essa concessão, quanto a gente vai receber por essa concessão. A gente tem direito de trabalhar do jeito que a gente achar melhor, porque é nosso, né? Então eu vou ditar as regras. Eu vou ditar as regras. Entendeu? Contribuição, por favor, tá? Nossa sala não teve intervalo, então. Obrigada, querida. Parabéns, professor. E é um assunto, como você falou, iluminado, complexo, inesgotável, né? Então, a gente me apresentar, sou professora Maria Aparecida, trabalho também com patentes, né? Eu sou da rede Renorbio, da biotecnologia, e eu tenho 48 patentes, 13 anuídas pela Anvisa e 13 cartas patente. Assim, eu nem ia falar e ficar quietinha ali. Aí eu disse, mas o que ela está fazendo aqui? Porque é lindo. E o colega sempre tem, a gente sempre tem a ensinar um ao outro. Aí só levantei por causa da terceira pergunta dela, ou foi a segunda, a terceira, do bolo. Então, não pode ser óbvio. Então, você trocar laranja por abacaxi é óbvio. Mas se alguém sintetizou alguma coisa saudável com gosto de abacaxi, você vai ganhar a patente. Porque não era óbvio ter sintetizado com aqueles materiais, com aquele sabor de abacaxi. Você ganha, claro que o professor colocou ali. Você tem que estar nessa formatação desse relatório descritivo perfeito, que é o primeiro crivo ali do INPI. E acompanhar e os pagamentos todos, porque um ponto e vírgula, a patente é arquivada. Então, eles vão modificando essas formatações. Por exemplo, as reivindicações. Até 10 é um valor, depois de 10 vai subindo. Ok. Antes, era a primeira reivindicação até a 10ª, que é o mesmo valor, então coloca 10, ponto. Mudou, agora é ponto e vírgula. E eu tive um caso desse. E era o ponto e vírgula. Arquivou, porque você perdeu o prazo de botar o ponto e vírgula. Né? Então, antes... Não, mas arquiva, como não tinha sido publicado pelo INPI, está no sigilo.
E não, você não divulgou em canto nenhum, em congresso, nem nada. Então, na verdade, eu quis até mudar o título, botei um título melhor. Mudou o título, deposita de novo e não perdeu muito, porque o depósito é R$70. Nem para a instituição, nem para ninguém. E a outra coisa, tabelas. Há um tempinho atrás, elas não podiam estar no que eles chamam de desenhos, que são todas as imagens. As tabelas estariam lá, não estariam no relatório descritivo. Mudou. Tire suas tabelas do que chamam de desenhos, que são as imagens, incorpora no relatório descritivo. Então, tem que estar atento a todas as mudanças. Não pode ter preguiça de trabalhar, de pensar e de ir atrás, e nem deixar tudo em cima do professor, porque a gente também se sobrecarrega demais, né? Então, é isso. A gente não tem que inventar roda. A gente tem que criar em cima daquilo que todo mundo está vendo e pensar o que ninguém pensou. Então, isso traz a novidade e a atividade inventiva. E, assim, só um alerta, por exemplo, um aluno vai defender. Alguém vem para a banca, conhece patente, e corre e vai nos institutos, né? Nacional, internacional, tal. E diz, e aí vai, não sei porquê, gente, mas vai destratar. Então, se você é um aluno de doutorado, você não tem novidade, você tem que ter ineditismo, blá, 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 blá. Então, todos têm que entrar agora nesta dinâmica de estudar patente, ler patente, conhecer patente, porque você vai virar assim, a patente que o senhor trouxe é de que ano? 1992. Então, claro que eu tenho novidade e atividade inventiva, porque os processos mudaram. Então, eu estou criando este copo idêntico. Só que em 1992 se criou isso com tal gasto, com tal recurso, com os tais materiais que, se você botar na boca, vai causar toxicologia. Claro que é grosseiro isso que eu estou falando. E o que eu criei, você pode soltar isso no chão, não vai quebrar. Bota na boca, bota no bolso, faz o que você quiser, que você não vai se contaminar. Entendendo? Então, assim, a gente tem que se defender. Vocês, alunos, e a gente, como professor, tem demandas excessivas e vocês estão fazendo só aquilo. Então, essa avenida tem que ser de mão. Aluno, professor, professor, aluno, e todo mundo tem que estar integrado e não tem que uma pessoa que não tem expertise achar que aquilo tão lindo que foi feito, eu vou derrubar ali. Ai. Então, gente, é tudo ciência, é tudo para criar bens e serviços. Criar bens e serviços para todos. Então, eu já arrumei muita confusão assim, em banca, de alguém chegar e dizer: não acredito que você viajou tal, gastou tal para fazer isso, mas para que isso? E falou um palavrão. Isso não sei o que, lamentável, não vou nem repetir. Eu olhei para aquilo, eu não estava acreditando. Aí ele era o externo, era a primeira pessoa a falar. E aí eu falei assim, eu vou discordar de tudo. Eu não tinha nada, eu tinha para perder, eu quero defender o aluno. Eu vou discordar de tudo que você falou. Você foi brilhante, o que você fez, e por causa dessa técnica, nós temos, para mais de 5 milhões de proteínas, a gente não tem a elucidação estrutural de nem 5%. E o que você fez é o caminho de elucidar isso, então isso é transversal, não sei o quê. Gente, acabei com o cara. Quem mandou ele acabar com o aluno, não é não? E aí quando eu comecei a falar, porque da área dos produtos naturais, você é mama céu daquele artigo tal, a própria, uma bem abusada, sabe? A própria. Aí, seu artigo, não sei o quê. Sim, gente, é isso, né, professor? É sobre isso. Gente, obrigada, e fala muito. Professora, peraí. Espere um minuto. Olha só, eles falam que a gente não pode publicar o trabalho, só pode pedir patente se ainda o trabalho não foi publicado. Não foi publicado aquele pontinho, mudança de inflexão. Mas assim, a patente Pode publicar. Paper e tem que leva um
acontece com os periódicos. Lá no experimental, eles não querem que a gente esconda nada, né? Então, uma saída seria, vou colocar isso em um capítulo de livro internacional e lá na parte experimental vou colocar que está patenteado e aceita. Ou vou procurar um periódico que publique pesquisa que está patenteada. Então, são muitos agora. As opções afloraram no mundo inteiro. Busca o canal no qual você pode esconder o que o professor Tato mostrou aqui. Sim, o período da graça, 1 ano. Isso. Se você publicou e você deu detalhes, você está no período da graça. Na hora do depósito, tem que ir esse esclarecimento. Você tem que escrever lá que está no período da graça e dizer onde está o seu material. Mas, do ponto de vista da comercialização e indústria, a indústria vai dizer, não tenho interesse porque você revelou tudo. Então, o cachorro correndo atrás do rabo. Então, não corra atrás do rabo, conheça muito, leia muito, se esforce. E como eu gosto, mas... Pois é, por isso que eu estou aqui. Poxa, muito obrigada, professora. Obrigada, Anderson. Muito obrigada. Aqui nós temos o certificado de participação. Obrigada a todos vocês que fizeram parte desse nossa sala, nessa conferência. Parabéns pelo excelente trabalho. E outra coisa, me inclua, viu, professora? Me inclua na sua rede de contato, que eu vou precisar de muita, tá, Anderson? Me inclua, por favor. É um assunto que me interessa muito, de verdade. Não me interessa para aprender realmente. Nada,